Tudo bem, Diego? Boa tarde. Tudo tranquilo? André, boa tarde. Boa Como tarde. é que vai? Tudo bem? Diego, queria saber de você, né? O Grêmio já fez aí 4, 5 contratações para esta temporada que está começando, né? E para vocês no profissional começa na segunda-feira. Sobre o último reforço, o Martim Benítez, né? Eu estava lendo hoje a entrevista que você concedeu para os meus colegas aqui do grupo, e você falou que tem uma questão de uma cláusula ao final deste contrato de vínculo de empréstimo. Tem algum percentual, algo assim, que ele tenha que atingir, por exemplo, de jogos, X jogos, ou tantos por cento, para que seja disparada essa cláusula, para que o Grêmio tenha que permanecer com o Benítez? Muito obrigado. O André, bom, nós contratamos até agora, e foi um momento logo ao fim do Brasileiro. Nós começamos praticamente dia 14 a montagem da Série B. E até agora nós contratamos o Orejuela, contratamos o Bruno Silva, contratamos o Nicolas, contratamos o Benítez, contratamos o Janderson, e nós fizemos um novo contrato com o Diego Souza, depois de um período em que havia terminado o vínculo dele, e nós acabamos fazendo um novo contrato para ele. No caso do Benítez, é um contrato de empréstimo junto ao Independiente da Argentina, e nesse empréstimo existe uma obrigação ou uma opção de compra. A obrigação é, no caso, se ele atingir 60% dos jogos, atuando no mínimo 45 minutos nessa temporada de 2022. É claro que também existe uma opção, e aí a opção ela é exclusivamente do Grêmio. E o Bruno Alves também. Falei Bruno Silva? Falei errado, me desculpe. Diego, eu gostaria de uma atualização sua a respeito da conversa que você teve com o empresário do Ferreira. A gente sabe que a direção se mostrou otimista com relação a uma possível renovação. Em que pé anda essa possibilidade depois da conversa? Como é que você, que está participando diretamente dessa negociação, como é que você vê esse momento e o que você pode dizer para o torcedor com relação ao futuro do Ferreira no que diz respeito ao Grêmio? Boa tarde, Rafael. Bom falar contigo. Bom, o Ferreira é um jogador muito importante no nosso elenco. É um ponta e com características que a gente vê pouco aqui no Brasil. E o que nós estamos tentando fazer é reforçar essa relação com o Ferreira. Ele tem contrato ainda e nós estamos discutindo algumas coisas, alguns itens que são coisas internas nossas com o staff do Ferreira, mas as conversas têm evoluído bem. Nós, assim, temos tido conversa de muito bom nível das duas partes e, enfim, tudo que nós estamos fazendo é para tentar melhorar uma situação para o Grêmio e para o Ferreira aqui dentro. Boa tarde, Diego. Diego, certa feita, Denis Abraão falou que o perfil de jogador buscado pelo Grêmio para este ano são jogadores que jogam uns 90 minutos, ele chegou a exagerar falando em 120 minutos, mas a grande contratação do Grêmio, o Benítez, tem números bem abaixo disso, e também outro grande nome do Grêmio foi a renovação do Diego Souza, também tem números bem abaixo dessa média que o Denis Abraão falou que quer para esse ano. Como é que vai ser esse trabalho? E já que o Grêmio quer jogadores com essa capacidade de jogo, por que buscar jogadores que têm uma média tão baixa? Ô Eduardo, bom falar contigo, prazer. Na verdade é o seguinte, acho que o que o Denis colocou, que a gente discutiu internamente, que o público, o nosso torcedor, que é o mais importante, tem que ver da nossa equipe, é uma equipe que jogue bola, que jogue futebol, que seja protagonista do jogo, que encare todos os adversários de frente e que demonstre intensidade, demonstre garra para o torcedor. É isso que a gente precisa, que isso seja colocado em campo efetivamente. Se um ou outro jogador não tem uma característica de ser o mais veloz ou o mais intenso, que a combinação dessas peças dentro de campo possa deixar sempre o time um time intenso, e é claro que um ou outro vão ter uma característica um pouco diferente, tem uma qualidade um pouco acima e de repente um pouco menos de intensidade, e aí nosso treinador com certeza vai ter a inteligência e o discernimento de saber utilizar as peças da melhor maneira para que a equipe sempre transmita
Isso que eu estou te falando, que é essa competitividade que a gente vai ter esse ano. Ferri, o Grêmio, nas negociações que fez com uma limitação financeira muito grande, né? Até por conta do rebaixamento. Não comprou ninguém, por exemplo. Agora se fala em 2 nomes para o ataque, e já foi admitido pelo Denis o desejo de se buscar um atacante. Se fala no Moisés da Ponte Preta, e do Sorriso, do Juventude. O Grêmio tem condições financeiras de arcar compra de um desses jogadores? Como é que se trabalha no mercado de transferências na busca por atacantes que são jogadores valorizados, mas sem dinheiro? Matheus, boa tarde. Bom, você colocou uma situação que hoje é a realidade do clube e a gente tem que ser capaz de formar uma equipe boa, competitiva, que tenha qualidade, que seja intensa e que vá buscar os resultados que a gente precisa com as condições que a gente tem hoje. Realmente, hoje, nós não temos condições de comprar atletas, de adquirir em definitivo. Nós estamos usando um pouco de criatividade e uma leitura de mercado. Eu falei ontem numa entrevista que eu tive que fazer uma varredura muito grande no mercado, porque até o último segundo, até o último suspiro, nós estávamos acreditando ainda na permanência na Série A, e nós não admitimos essa hipótese de ter que trabalhar com a Série B. Mas hoje, e a partir do dia em que aconteceu no dia 9 o rebaixamento, e depois no dia 14, que nós realmente estabelecemos que essa equipe iria continuar trabalhando no clube e que eu pude realmente começar a fazer o trabalho como diretor executivo do Grêmio em relação à remontagem de elenco, a planejamento e estratégia técnica da temporada, eu tenho buscado, junto com a equipe de trabalho, com o Denis, com o Serginho, com o Mancini, com o Romildo, enfim, com todos que participam desse processo, jogadores que tenham um perfil interessante, que possam agregar a nossa equipe, mas realmente que não tem um custo tão elevado. Nós não temos dinheiro hoje para fazer grandes investimentos, para compra de atletas. Nós tivemos sim conversando com o Sorriso, é um jogador interessante, jovem, mas as coisas por enquanto não evoluíram. E o Moisés é um jogador que eu observei na Ponte Preta no ano passado, e que sempre teve aqui nas nossas conversas, mas que não tem nada concreto hoje também. Eu, para falar a verdade para você, não falo muito de nome de atleta, você levantou 2. Eu sempre, quando tem alguma situação de uma contratação, eu levo isso muito em sigilo, procuro levar, porque atrapalha as negociações. Às vezes você cria alguma coisa falsa, você eleva o preço de um jogador, você ganha uma concorrência desnecessária. Então é por isso que eu não falo. Mas esses 2 jogadores que você citou, eu te coloquei qual é a situação no momento. E o Janderson, por exemplo, nós utilizamos uma dívida que o Corinthians tinha com o Grêmio, e enfim, já adquirimos um percentual dos direitos econômicos dele em definitivo, embora tenha vindo por empréstimo. Estamos usando a criatividade, e acho que nós estamos montando um time que vai corresponder. Diego, boa tarde. Diego, tu chegaste, se eu não estou enganado, em final de maio do ano passado, né? E algumas vezes já tem dito que chegaste meio que num momento de apagar fogo, apagar incêndio, né? Chegou como bombeiro, assim, para apagar incêndio. Eu queria entender nessa estrutura agora do teu trabalho, do cara responsável por essa gestão do futebol, o que tu tens nesse ano agora com o projeto de possibilidades de fazer que tu não tinha, por exemplo, no ano passado? O que muda nessa tua relação agora de gestão do futebol que vai te possibilitar fazer um projeto para 2022 que não foi viável no ano passado? Obrigado. Fernando, boa tarde. Bom, esse ano a gente tem toda a possibilidade de montar a estratégia e a gestão técnica do futebol desde o princípio do ano. Dia 14, efetivamente, nós começamos essa montagem. Claro que é um período curto e o momento em que o mercado fica muito movimentado, as coisas acontecem muito rápido e a gente tem que ter o discernimento, tem que ter a tranquilidade de agir rápido, fazer essa varredura que eu falei no mercado, mas ao mesmo tempo ter a tranquilidade de esperar para tomar a decisão mais correta. E nós estamos fazendo isso a várias mãos. Claro que eu fico à frente desse processo exatamente pelo meu cargo, que já vai de encontro à tua pergunta, e eu tenho condições hoje de colocar em prática essa leitura que eu tenho do mercado, o relacionamento,
a experiência que eu tenho em relação a contratações, análise de jogadores, a parte técnica, e junto com a equipe toda nossa, com o Lucas, que é o nosso coordenador de mercado, analista de mercado, e com todos os outros componentes, o Denis Abrão, o Serginho, o Romildo, Amodeu, todos que fazem parte, é claro, a comissão técnica do Mancini, a gente discute internamente e procura o melhor para o clube. Mas hoje a gente tem tempo de fazer um planejamento. É um tempo curto, mas é um tempo de dar uma cara para essa equipe, da gente ver qual o perfil de equipe que a gente vai querer, como é que vão ser estabelecidas as coisas aqui internamente esse ano, como é que a gente vai conduzir todo o processo. Então nós vamos ter direito a ter uma pré-temporada esse ano, que faz tempo que no futebol brasileiro não se tem essa condição para a Série A e agora para a Série B, por causa do coronavírus. Tomara que a gente tenha essa condição, que esse sofrimento todo que a população vem passando e que se reflete também no futebol, ele cesse, apesar desse aumento que a gente teve com essa variante nos últimos tempos aqui. Mas para que a gente tenha essa condição de fazer uma pré-temporada bem feita, para que a gente possa fazer um planejamento bom, para recuperar a autoestima do nosso torcedor, do nosso clube, e que a gente consiga se reerguer esse ano, voltando para a Série A de uma maneira mais firme do que a gente iniciou o campeonato passado. Oi, Diego, boa tarde para ti. Eu queria te perguntar sobre a situação de saídas de jogadores, né? Porque a gente sabe que tão importante, tão difícil quanto contratar é negociar jogadores no caminho contrário. Em específico, o Darlan e o Paulo Miranda, como é que estão as negociações deles com o Juventude e qual a situação nesse momento do Everton Cardoso, um jogador que também deve deixar o Grêmio? Olha, Marinho, boa tarde. Eu até te falei que eu não gosto de falar de situações antes que elas de fato estejam consolidadas, porque são tratativas internas, mas tem alguns jogadores que, cada um por uma diferente razão, nesse momento a gente tem conversas para que eles possam ter uma oportunidade em outras equipes que consigam iniciar um novo ciclo, respirar um pouco, iniciar uma nova fase, ter uma nova oportunidade. E alguns desses jogadores que você citou, pode ser que isso aconteça ou não. Eu não vou entrar em detalhes agora, porque as negociações não estão definidas. Existe um interesse grande do Juventude no Darlan, e outras equipes também têm interesse no Darlan. Você citou o caso do Paulo Miranda e do Everton, que são jogadores também de bom nível, que têm equipes do futebol brasileiro também sondando, que tem interesse, mas, enfim, nós estamos lapidando essa montagem agora de quem chega e de quem acaba saindo nesse momento, como você falou, e não temos nada definido em relação a esses jogadores. A gente definiu a saída do Borja. O Borja é um atleta que acabou se desligando do Grêmio. O Jean-Pierre está numa situação praticamente definida com o Atlético Paranaense, por isso estou colocando aqui. As outras são negociações que a gente tem de alguns atletas, mas que ainda estão em fase de conversas, não tem nada ainda definido. Diego, boa tarde. Eu gostaria de questionar sobre a situação dos jogadores que retornam de empréstimo, né? Se já tem uma definição com o Mancini de qual vai ser o aproveitamento deles. Cito aqui alguns, o Mijolar, o Capixaba, o Michel, são jogadores que não estão treinando com esse grupo que se apresentou antes, né? Boa tarde, Marco. Bom falar contigo. A gente tem também outros, né? Temos o Felipe, lateral direito, mas que já está treinando com o grupo da transição que vai iniciar o Campeonato Gaúcho. E esses jogadores nós ainda estamos definindo como é que vai ser a situação deles. Você citou alguns aqui, e nós ainda não temos uma definição. O Michel, a gente sabe que vai ficar um pouco de tempo, pelo menos, com certeza aqui no clube, porque o Michel vem de uma cirurgia, está terminando um tratamento, uma recuperação, e antes de tudo, ele precisa estar bem clinicamente e fisicamente, para depois a gente poder definir a situação dele. Ô Diego, queria perguntar, voltando na questão do Ferreira ali, se a proposta foi efetivada, né? Se houve já a proposta do Grêmio para o jogador, se a situação dá para dizer que está nesse nível, e aí vocês aguardam o retorno do jogador e do procurador, enfim. Eduardo, boa tarde.
Não, ainda não chegamos a esse nível de ter uma proposta concreta em cima da mesa. O que a gente teve foram conversas iniciais. A gente tem interesse em que o Ferreira permaneça conosco. Aparentemente também o atleta e seu representante também têm esse interesse. Ele tem contrato conosco, o Ferreira, ainda esse ano e o ano que vem. Então, o que a gente está buscando é fazer algum tipo de readequação. Estamos conversando alguma situação que seja interessante para o Grêmio e para o atleta. Serri, boa tarde. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre como tem funcionado esse processo de contratação do Grêmio. Tu falou em muitas mãos, mas algumas dessas contratações elas podem passar a impressão de daqui a pouco uma falta de criatividade ou de que um membro do departamento de futebol e da comissão técnica foi quem tomou a decisão. Por exemplo, Orejuela já jogou no Grêmio, Janderson e Nicolas trabalharam com Wagner Mancini. O quanto realmente é um colegiado que decide quais jogadores o Grêmio vai atrás do mercado e qual a participação, por exemplo, no CDD, também na avaliação e no estudo desses jogadores. Oi, Nicolas, boa tarde. Vamos falar contigo. Não, na verdade, você citou até que 2 jogadores já trabalharam em algum momento com o Mancini, mas, inclusive, esses jogadores não surgiram através do Mancini. Esses 2 não surgiram através dele, mas ele participou também, é claro, até porque, primeiro que ele é o treinador e tem que participar também de todo esse processo, por isso eu digo que é um processo construindo-se coletivamente, ainda mais pelo fato dele ter trabalhado com os atletas. É claro que ele também foi consultado, como em todas as situações ele participou também, mas é um trabalho que eu tenho tomado à frente desse trabalho, e dividindo tudo, é claro, com o Denis Abrão e com o Serginho, com o presidente, mas eu tenho usado muito eu e o Lucas da minha análise de mercado, discutindo muito, assistindo muito material, vendo jogos exaustivamente, recortando lances, para que a gente possa diminuir um pouquinho a margem de erro, que acontece no futebol. Futebol, você não lida só com um computador, você lida com o ser humano, você lida com gente que tem que chegar, tem que se adaptar, enfim, tem uma série de coisas que você não pode cravar e ter certeza absoluta do sucesso de um atleta quando ele chega num clube novo. Você falou, por exemplo, em relação à falta de criatividade. Eu até, por exemplo, o Orejuela foi uma coisa que eu procurei ter criatividade. Um jogador que já esteve bem, se apresentou bem aqui no Grêmio, um jogador que tinha uma situação para aquisição dele bem elevada, cara aqui para o Grêmio, que o Grêmio tentou exercer e acabou não sendo possível por algum tipo de situação com o Cruzeiro à época. O São Paulo levou, ele não se adaptou no São Paulo nessa temporada por alguma razão, e nós, com uma situação financeira hoje bem diferente da que existia na Série A em outros momentos, eu procurei, através do relacionamento, trazer um jogador que já foi bem aqui e que a gente pode recuperar ele e usá-lo aqui, dando resultado para a gente e para a carreira dele também, mas com uma situação financeira totalmente diferente, enfim, dentro do que cabe hoje na nossa folha, no nosso orçamento, que é uma coisa muito importante e que a gente vai continuar tendo essa responsabilidade. O fato do Diego Souza ter retornado, também é um atleta que encerrou bem o ano, um atleta que a gente sabe do potencial dele, o que ele pode render. Tanto nós como o Diego sabemos tudo que a gente tem que fazer em conjunto para que esse ano seja um ano excelente do Diego, do início até o fim, que ele possa ir evoluindo, sempre como ele foi evoluindo no final desse ano e encerrou bem o campeonato. Então, assim, eu acredito que a gente está usando de criatividade nesse processo. O Nicolas surgiu de uma outra situação que eu levantei, e é um jogador que eu acho que complementa também com os laterais que a gente já tem aqui. Acho que ele tem um perfil um pouquinho diferente e é complementar. O Janderson é um atacante de lado, de velocidade, interessante, também agudo para esse nível de jogo que a gente vai jogar da Série B. Nós vamos precisar muito de jogadores agressivos que possam romper a linha do adversário. O Benítez é um jogador de armação,
um jogador com uma qualidade técnica muito boa, com uma leitura de jogo, um jogador que pifa, né, que acha os atacantes na frente, que pode ser decisivo. Não é o jogador mais intenso que a gente tem, é o jogador mais cerebral. Enfim, o Bruno, um zagueiro que já comprovou no São Paulo com uma média de jogos muito boa, com uma postura muito boa, é uma liderança, um cara que tem uma boa conduta, um vestiário bom, que vai ser importante para nós também. Então, cada um deles foram muito bem estudados e além de caber no nosso orçamento, de serem jogadores que estão dentro do que a gente pode fazer esse ano, eles realmente preencheram requisitos que a gente desejava. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.